Bom, fazer mais uma perguntinha aqui, um pouco mais complexa agora, um pouco complicada, assim. Eu já peço licença, mesmo sendo preto, eu acho que a gente tem que pedir licença porque pode ser uma coisa que pode confundir a cabeça da galera. Vamos lá. A gente tem aí mais ou menos, desde da Lei Áurea, temos uns 340 anos, não, uns 240 anos de liberação da escravatura, né, da escravidão. Uhum. Claro que isso é um engodo, porque a gente tem até hoje aí, de certa forma, uma escravidão velada, né, socialmente velada, principalmente nos contextos sociais. Mas os contextos trabalhistas, legais, né, o homem preto hoje vota. Hoje o homem preto tem um local na sociedade, hoje o homem preto tem um valor de mercado, né? A gente vê aí, principalmente atores, personagens da mídia aparecendo, inclusive até políticos aparecendo que são negros e estão fazendo a sua própria voz, mas ainda assim a gente fala da escravidão. Ainda assim, a gente fala dessa necessidade de pagar uma dívida, tá? Eu queria saber um pouco de vocês sobre o que significa isso. Esse contexto social, histórico, né? Que não é somente social, acaba se tornando histórico, e que bate muito nessa tecla sempre de que nós estamos sempre tendo que receber alguma coisa. Isso tem um fim, isso vai marchar para algum lugar. Por isso eu estou pedindo essa licença para poder falar sobre esse tema, que é um tema muito complexo. Eu posso Claro, dar um início? mas daí Tá. preciso que você fale. Eu parto do princípio que não teve nenhum começo, tá? Então acho difícil ter um fim ainda, tá? Então, por que eu digo isso? Né? Porque Perfeito. geralmente quando a Falou gente fala sobre 133 anos. Obrigado. 133 anos, Eu viajei, eu botei 1700 e blocos. não, tranquilo, beleza. Porque quando a gente fala de escravidão, né, principalmente para quem tenta relativizar a escravidão, né, esse período de escravização aqui no Brasil, a galera costuma falar que, tá, pô, mas os negros também se escravizavam, os gregos também tiveram escravos, né? Nós temos umas quase que 2 milênias aí de povos escravizando uns aos outros, que não sei o quê. Até esse ponto eles não estão errados, só que tange um ponto muito sensível, na verdade, acho que até desonesto, quando eles falam desse ponto, por causa do seguinte. Recentemente, né, a gente voltou, né, à superfície ao ponto da escravização do povo cigano, né, na Europa, que aconteceu durante 500 anos, que não sei o que, não sei o que lá. Só que tem um detalhe aí, tá? Foi um negócio muito ruim, foi muito brutal. Só que não, você pode ter certeza que a maioria das famílias que foram escravizadas durante décadas, séculos, séculos, elas ainda sabem suas linhagens. Né? Os povos que foram escravizados por guerra, né, durante os gregos, tá, na Grécia Antiga e tudo mais, quando eles chegavam a uma determinada idade, se tornavam homens livres, né, isso daí dependia da cidade e tal, a Grécia era aquela salada, né, que a gente sabe. Então, assim, ou eles pagavam pela sua liberdade, eles eram homens livres, e eles sabiam de qual civilização eles vinham, né? Você tem a servidão por servir, né, dos egípcios, e por aí vai. Né? Você tem o povo muçulmano sendo escravizado, né, ali do norte da África, do Oriente Médio, e que você tem também um pouquinho ali, né, durante essa escravização, que você não via uma distinção ali de cor, você via uma distinção no máximo étnica, né? E quando eu digo distinção étnica, eu digo distinção por civilização.
que não sei o que, você tem os tuaregues, que era o povo que vivia de nômade, que não sei o que você tinha os tuaregues que vinham de determinada civilização X, Y, e que tinham eram escravizados por Y ou por Z, mas eles sabiam as suas identidades. Então, quando a gente fala de escravização no Brasil, né, da África para o Brasil, você tem um apagamento cultural aí, você tem uma erradicação da nossa cultura negra. Tanto é que tem comunidade de judeus, né? Comunidade de... Sim, exatamente. Então, assim, você tem, no máximo, algumas histórias, né, passadas de geração em geração, em alguns quilombos, né, onde você consegue captar, mas é um resquício, sabe? É uma linha no meio de uma fábrica inteirinha. Então, esse genocídio, né, do povo negro não foi só um genocídio de pessoas, né, de cor negra, foi um genocídio étnico. É você apagar uma civilização. Então, assim, como é que a gente, quando falam, não sei o que, não é mais fácil voltar para a África, eu falo assim, pô, beleza, chapa, agora só me diz de onde eu vim. Porque meus pais, meus avós não sabem também. Ainda tem o pós-segunda guerra, que rolou a divisão da África lá, Bangu, onde o que era uma coisa se tornou outra e já era, meu parceiro. Se vira aí vocês, tá ligado? Então, exato. Não então, existe isso, não tem como. Então, assim, não só, né, não obstante, né, como você falou da Lei Áurea, né, um pouquinho depois que a galera foi simplesmente jogada a lá Bangu, né, foi deixada a esmo, né, tipo, pô, beleza, se vira aí com o que você tem, mas eu não tenho nada, se vira, né, que foi mais ou menos isso. Né, você tem diversos projetos, principalmente projetos de embranquecimento, né, da população brasileira, né, onde que você tem a facilidade, né, lá no finalzinho do século XIX, né, uma certa facilidade para imigrantes europeus virem trabalhar aqui, onde que alguns ganharam terra, né, ganharam emprego, né, seus filhos ganharam alguns pontos, onde que começaram-se a construir, né, as escolas no início do século XX, final do século XIX, né, que curiosamente foi aí também que a gente começou né, como um mundo, né, começou a pensar, poxa, educação é um negócio que a gente pode ver também, né? Enfim, é só um detalhe. Mas, assim, a gente foi apagado, cara. A gente foi apagado. No que eles não conseguiram apagar, nos empurraram. Porque você tem a população negra lutando por eles e voltando, sendo jogados em cortiços. Né? Você tem as cotas, né, entre aspas, foram esse ponto que eu falei agora. As pessoas que reclamam de cotas hoje, né, essa galera maluca que está reclamando de cotas hoje, que não faz nem ideia do que é, né, principalmente quando falam de cotas sociais, que acham que não existe. 5 minutinhos de Google resolver isso daí, mas tá beleza. Cara, as primeiras cotas que existiram, né, cotas, né, de uma forma ou de outra, foram para imigrantes europeus. Então, do que você está falando quando você fala que não é um negócio que teve onde que é um negócio que nem começou. Eu acho esse nome de cota tão ruim, porque assim, por que não botou bolsa? Era bolsa, sabe? Porque as pessoas também reclamam de bolsa. Tipo, o acadêmico só se ferra por causa disso, sabe? O nome de cota já dá um lance assim, não, é cotado, né? Uma coisa mais dada, uma coisa mais alocada, né? Já me dá essa sensação de uma coisa mais erma, né? Mais chutada, sabe? Por que não continua com bolsa? Não, bolsa para pessoas pretas. Não tem problema. Não vejo diferença. Vai botar cota para nele, essa palavra. Só uma digressão, tá, gente? Porque, como eu sempre falo aqui, eu gosto muito de ver a epistemologia de certas palavras, o conceito de certas palavras. E essa palavra cota me dá um rançozinho, assim. Eu acho que podiam ter colocado bolsa. Não viria problema. Mas, enfim. Continua aí. Eu acho que o problema não está nem na palavra em si, né? O problema é quem decide as coisas no meio do caminho, né? Porque
Cota é um problema por causa da etimologia da palavra, mas abuso, como ele falou, seria um problema. Se você usa como crédito, ia ser um problema, porque não é a nomenclatura, e sim a finalidade dela. E a finalidade dela é dar acesso a quem não tinha como ocupar aquele espaço. E quem está conservando esse poder não quer isso, tá ligado? Então, não importa a palavra que a gente use, vai ser um problema. Porque eles querem tirar esse local de direito a todos, inclusive as pessoas pretas, de não exercerem aquilo ali, de não participarem disso. Porque quanto mais à margem as pessoas pretas ficarem, melhor para quem conserva esse poder. Quanto mais, partindo do princípio do apagamento histórico, quanto menos você sabe de onde você veio, de como você é originário, né, no seu lugar, fica mais difícil de você se apoiar para buscar novas coisas. Tá ligado? O único passado que a gente tem é passado de tragédia. A gente não tem o passado, a gente não tem de face certo o passado glorioso que era a população preta. E quando a gente tem, as pessoas querem embranquecer, como o passado do Egito. Sim. Então fica muito difícil para você mostrar para as crianças. Voltando a parte lá do início, do que a gente já falou um tempo atrás, de identidade e tudo mais, fica muito difícil você mostrar para essas crianças que elas são pretas e falar: caralho, olha só, no passado a gente fez aquilo ali, a gente pode fazer isso de novo. Mas como a gente vai fazer isso no cinema, nos lugares, a população que era preta virou branca, então você perde tudo isso de fazer a pessoa se sentir acolhida nos lugares também que são dos pretos, né? Que são de todos, incluindo dos pretos. E esse é o grande esse problema da Lei Áurea. E tem um bagulho que eu estava lendo um pouco tempo atrás, agora eu não tenho, porque eu não estou no meu PC, que o 13 de maio ele não foi escolhido como a Lei Áurea à toa. Há anos atrás, no mesmo 13 de maio, teve uma grande revolta de escravos. E o 13 de maio foi escolhido para apagar essa revolta. Então você vê que tipo, é um processo até para liberar, eles já vão cortando antes. Para ninguém ter ao certo o que acontece com a população preta e ficar todo mundo a Deus dará até hoje. Tá ligado? Entendi. Cara, você falou uma coisa muito interessante sobre o apagar. Vocês dois, né, falaram sobre isso. Apagar a identidade, né? Identidade histórica. Então a luta toda sobre isso, a identidade, é esse. Porque assim, se apagou, não tem como a gente recuperar, acredito eu, certo? Então o que está, na verdade, qual é o contexto hoje? É recriar ou criar, talvez, uma nova imagem, uma nova identidade negra. Cara, eu falo isso muito com os moleques, assim, né? Tipo, nem eu dei o exemplo, tal, quando a gente começa a reclamar sobre as coisas, tem gente que fala, sobre voltar para a África e tudo mais. Porque a própria África, o continente, é a parte idealizada, né, pela gente, assim, tipo, pela maior parte. A África é enorme, se ligou? E ela tem vários países, e os países têm sua própria cultura, como todos os países, né? Então, assim, existe uma ideia na minha cabeça que é meio utópica, né? E eu não acho que seja possível resgatar completamente toda a história e a memória que foi apagada, né? Então, a minha ideia é justamente do que deveria ser feito, né? E é o que eu faço a nível individual. Recriar, de fato, uma nova identidade para a negritude atual, e brasileira principalmente, né? Para mim é o que seria mais interessante, né? Nós somos negros do jeito que nós somos, não de outro jeito. Eu acho que é interessante, sim, importante, sim, usar a memória que nós temos, buscar mais memórias, mais histórias, para nos basearmos, para a gente poder se embasar, mas sempre a partir de um pressuposto que é uma nova ótica. Nós somos negros aqui e agora, entendeu? No Brasil, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, e as pessoas que são negras aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, talvez já tenham outra visão de determinadas coisas, tá ligado? Então é mais interessante para mim nós criarmos essa nova identidade do que ficar
preso, não é preso a palavra, né, da melhor forma, mas do que a gente ficar tentando reavivar algo que infelizmente foi apagado, tá ligado? Eu acho que se eu tivesse que escolher onde colocar minha energia, eu colocaria em construir algo novo. Entendeu? Então, você falou um ponto muito interessante, que eu acho que até a página 2 do que eu tinha falado aqui com relação ao apagamento étnico, né? Que é a diáspora. Né? Nós somos o país com a maior concentração de negros diaspóricos, né? Vamos dizer assim. E, cara, existe muita coisa para se trabalhar em cima disso. Né? Existem os movimentos panafricanistas, né, que falam sobre a construção dessa ideia, né, do afro-latino, né, vamos dizer assim. E, assim, eu não discordo com o que você falou de maneira alguma, eu super concordo e complemento com o seguinte, né, a ideia houve um apagamento étnico, mas e aí, o que as pessoas, né, que foram responsáveis, as pessoas que hoje elas recebem frutos daquilo ali, elas podem fazer a respeito, porque o dinheiro que se caiu agora, né, de 1901 para cá, não foi mágica, né? Herdeiros de famílias multimilionárias, né, de 1888 para trás, não foi mágica, não foi por coaching, né, não foi por nada do tipo, sabe? Não foi um esquema de pirâmide. Não foi um esquema de pirâmide, a gente sabe muito bem. Não, foi um esquema de pirâmide meio sombrio ali, né? Porque eles foram precisando de cada vez mais pessoas, né? A gente sabe como eles tratavam essas pessoas, né? Então, assim... Mas aí tá falando de um sistema econômico já. Sim, sistema socioeconômico. Assim, as duas, uma coisa não se desgruda da outra. Infelizmente, não tem como você falar de uma coisa sem falar de outra. Né? Eu nem queria citar o nosso mano Marx aqui, né? Tá, gostei da brincadeirinha, tá. Mas, assim, não há, né, do meu ponto de vista, né, eu, Douglas Lopes Pereira, né, não estou falando em nome do Pod Black, né, eu, Douglas Lopes Pereira, digo que, assim, não há luta antirracista sem uma luta anticapitalista. Né? Porque o capital que foi um grande fornecedor disso daí. Afinal de contas, eles trocavam os escravizados pelo quê? Né? Quem foi que ganhou muito dinheiro? De onde surgiu essa grande concentração de renda? Né? Então, assim, você tem alguns pontos aí que a gente precisa considerar. Né? Essa concentração de renda, ela conseguiu gerar uma grande estrutura. Que estrutura é essa? Entendeu? Então, a gente precisa pensar em alguns pontos, assim. Eu entendo. Eu falo, Pode falar. só concordando com o Nimb, né? Tipo, não existe fim do racismo dentro do capitalismo, entendeu? E o que nós queremos de volta e tudo mais, o que a galera sempre fala, mano, a gente só tá querendo, tipo, poder viver livre, tá ligado? Poder viver bem, sem essa ótica que oprime a gente. Se a gente quisesse vingança, meu amigo, Então, é isso que eu tô falando, entendeu? Existem esses dois pontos muito importantes, né? Que é louco, porque, assim, pelos dados monárquicos, né? A gente tem quase 53% de preto, né? Se você for comparar entre brancos e pretos, a gente tem a maioria. Estou dando dado monárquico porque eu realmente não sei exatamente a porcentagem. Deve ter aumentado, né? Então, o que acontece? Vocês colocaram esses dois pontos. Primeiro, não é uma vingança, né? Então, não é uma questão de luta para brigar, revolução, queremos botar todos os negros no poder e foda-se branco. Não é isso. E segundo, o capitalismo. A gente vive numa estrutura econômica que acredito que nenhum dos 4, nenhum dos 5 aqui gostaria de sair hoje. Não tem como nós sairmos numa estrutura econômica
que não é o capitalismo, já que a gente viveu isso desde o nosso berço, né? E mesmo que a gente entre num sócio-capitalismo, a gente ainda vai bater nessa tecla. Acredito eu que o Ning está colocando isso em consideração justamente porque se a gente não vai conseguir sair dessa estrutura econômica, mesmo a gente colocando uma estrutura que tem o social no meio, ainda assim vamos bater nessa tecla. Tô equivocado ou ainda estou no pensamento correto? Assim, eu tô aqui para fazer a provocação, né? Eu tô aqui para fazer a provocação. Dizendo sobre, sei lá, um pouco mais sobre mim, acho que um pouco equivocado, porque eu, de fato, acho que o capitalismo falhou e falha. Falha, hoje, falha. Sem dúvida nenhuma. Eu daria tudo pra sair dessa merda aí, enquanto. Tá ligado? Porque eu acho que é uma parada que, enquanto se preocupa mais com enriquecer uma galera que já é podre de rico e deixar tipo, um monte de gente aí querendo roer osso, buscar comida em caminhão de lixo, sabe? Pra mim não. É uma parada que falhou. Que falha. Falando do ponto de vista assim, bem idealista, né? Bem sonhador, tipo, é um absurdo, velho. A gente vive num sistema que, tipo, produz mais comida do que se consome e tem uma quantidade absurda de gente passando fome. Entendeu? Porque, como o Marquês falou, é um viés de lucro, né? Tipo, o lucro é mais importante que o indivíduo. Então, isso sempre vai acontecer, tá ligado? E as pirâmides sociais que foram criadas através dele e que são sustentadas por causa dele, nunca vão ruir enquanto ele for o sistema mandante, né? E aí, sobre mudar essa forma desse sistema. E é por isso que, tipo, eu não vejo, pelo menos de uma forma tão... Eu acho que se existir uma grande revolução, eu não vou estar aqui pra ver, tá ligado? Eu não acho que vai ser no meu tempo de vida. Então... Se for, glória. Hã? Se for, glória. Se for show de bola, pô. Mas obrigado aí pela consideração, mas eu não acho que vai ser não. Porque o grande problema disso é como, né? Até que principalmente bate é como. É a merda, a gente sabe que é falha, a gente sabe que falhou. Só que a gente, pelo menos eu não consigo pensar de uma forma relativamente rápida, e o rápido, de um ponto de vista histórico, é muito abrangente, de você resolver esse problema, você derrubar esse sistema e implementar outro, que nesse ponto do vácuo de poder, da troca do sistema, não entre um bagulho tão pior quanto, ou até mais, tá ligado? Mais danoso. Porque tem esses rapaziadas aí de menos de 20 anos anarcocapitalista. Pelo amor de Deus. Que é maluquice também. Tá ligado? Se você é uma pessoa com 30 anos e é anarcocapitalista, vai aí, pega o número do Evandro, conversa com ele. Isso precisa. Tá ligado? Então, esse pra mim é a grande tecla que a gente sempre vai ter. É como, né? Como pra mim não faz muito sentido. Pra mim não faz muito sentido, porque sempre vai haver precisa ter um mediador. E o anarcocapitalismo, o Estado, pelo amor de Deus, não existe. O nome já é esquisito, anarcocapitalismo. É só tipo. Não faz sentido mesmo. Tem que ter um mediador, senão vai ter morte pra caramba e não faz. É aquilo, vai voltar a lei de Talião, sabe? Então, pra mim, é meio que realmente papo de gente muito 20 anos mesmo. Depois de um tempo você vai se conscientizando. Claro que vai ter gente que vai sempre empoderar na ideologia, porque não é ideologia vigente. Sim. Eu sempre falo que assim, a gente só pode ser ferido quando a gente está no poder, entendeu? A gente só pode estar com o dedo apontado quando a gente está fazendo alguma coisa. Então, quem não está fazendo nada tem o direito a criticar, a falar o que for. Então, assim, eles vão falar o que quiser, mas não tem muito o que fazer, entendeu? É aquilo. Eu entendo a lógica do Mephisto quanto a que essa sociedade de hoje pode não vir a ter essa revolução,
né? Uhum. Eu acho que eu já conversei com ele uma vez sobre isso. Eu sinto que o único problema do Brasil é que a gente não participou de uma revolução de verdade, uma coisa que levantasse a gente de fato para uma independência, não uma coisa violada como, tá, independência e eu fico aqui, vamos continuar a mesma coisa que antes, né? Mas, enfim, eu acredito que o único ponto que vocês trazem para mim de identificação é essa questão cultural, né? Essa coisa do perdemos a identidade, né? Perdemos a identidade dessa persona que é essa comunidade afrodescendente, né? Ou de qualquer outro lugar que tenha origem. Mas a questão social hoje é o que impera. Hoje, quando a gente fala sobre sobre levantar a bandeira do negro e tudo mais, a gente está falando sobre o conceito social. A gente não está nem falando sobre o conceito econômico. Eu acho até interessante, Nick, você ter trago essa questão do conceito econômico, tipo, cara, vem cá, as heranças, o dinheiro, né? O negro que sofreu pra caramba lá e não ganhou nem um pedaço de terra, né? Mas se a gente for colocar nisso, a gente não ia falar do índio, por exemplo. Na verdade, Sim, principalmente. a gente tá Principalmente errado. Do A gente indígena, tá do errado nativo, no né? sentido de que o índio que é o dono da porra toda, né? E a gente tá aqui. Cara, Exatamente.